amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e finalmente estreou Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. O filme dirigido por Rian Johnson, que marca o 8º capítulo na saga Skywalker, finalmente chegou aos cinemas. Eu tava muito ansioso pra assistir, já fui ver logo na pré-estreia, fiquei esses dias aqui matutando meu pensamento pra organizar tudo que eu achei sobre o filme e pra fazer esse vídeo aqui. Eu quero falar sobre tudo que eu achei de bom e mais ou menos no filme, então por causa disso vai ter spoilers aqui no vídeo, tá? Essa conversa é pra quem já viu o filme, se você não foi ver, por favor, vá, corra e assista. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Cara, o que dizer, o que sentir, eu não sei muito bem, mas enfim, Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi é um caminhão que me atropelou de diversas formas. Tem realmente muita coisa pra falar sobre o filme, então eu acho que a melhor forma vai ser organizar esse vídeo aqui, começando a falar sobre as partes legais do filme e depois eu abordo o que eu achei meio mais ou menos. E aí no fim eu faço meu amarrado geral sobre o Episódio 8. Primeiro, Luke Skywalker, porque se a participação do Mark Hamill no Episódio 7 foi muito breve, muito rapidinho ali, só com ele dando aquela encarada, o episódio 8 é o contrário disso, mostrando que esse filme é pro Mark Hamill e pro Luke Skywalker. O Mark atua super bem e dá vida a um Luke Skywalker muito mais experiente e até meio ranzinza. Ele se tornou um eremita isolado de uma forma super bacana porque ele não fica usando a força e os poderes dele pra qualquer coisa. Ele volta a agir como um fazendeiro, que é a raiz do que era o Luke Skywalker no episódio 4. Ele se pendura em montanha, ele ordenha lá as tetinhas do bicho pra tirar o leite azul. Ele tem conhecimento sobre toda a natureza ao redor dele. Eu gosto muito desse tipo de composição pra personagens que fazem essa linha do mestre, do mentor. Tipo, o Luke no início ele é meio playboyzinho, assim, mas é maneiro ver que ele virou velho e virou roots, assim, que ele virou da raiz mesmo. Agora falando sobre coisas mais sérias, eu gostei da parte que explica o passado dele com o Kylo Ren lá na Academia Jedi. Quando ele olha o Ben Solo deitado lá na cama e... Eu gostei dessa parte porque ela apresenta uma situação, um conflito que dá motivações muito boas pros dois personagens fazerem o que eles vêm fazendo na história. O Luke se viu super assustado com o lado negro dentro do Ben Solo e tentou se defender daquilo por instinto. Ele sentiu o impulso, a agressividade de acabar com aquela ameaça da escuridão que tava dentro do Ben Solo. Até porque o Luke sabe que o Kylo Ren herdou aquilo do Darth Vader. Sabe a frase que diz que quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você? Então, eu acho que foi bem isso que aconteceu naquele momento. O Luke olhou pro lado negro e o lado negro impulsionou ele daquela forma agressiva. E isso é um dos maiores conflitos do Jedi em Star Wars, é resistir aos impulsos do lado negro, é saber como lidar com essa linha tênue da agressividade, que é um traço muito marcante do lado das trevas. E essa aprovação acompanha o Jedi pela vida inteira, e isso foi mais uma aprovação ali do Luke. Por isso que ele mesmo diz, eu falhei, porque ele cedeu à agressividade, que é uma marca do lado negro. Eu digo isso porque muita gente disse que o Luke nunca faria aquilo de partir pra cima de um aprendiz dele, mas ele realmente não parte pra cima do Kylo Ren de fato. Ele liga o lightsaber por impulso naquele embate entre luz e trevas na cabeça dele, mas esse é justamente o grande conflito da força em Star Wars, esse embate entre a luz e as trevas. A gente viu esse embate no Anakin, no Luke Skywalker no próprio episódio 6, no Ben Solo e até no Ezra em Star Wars Rebels. Por isso que eu acho que aquela situação faz total sentido, é super condizente com a história do Jedi e aqueles personagens. E outra cena que eu tenho que comentar aqui é a passagem que o Luke Skywalker encontra um velho amigo, que é o nosso conhecido Mestre Yoda. Cara, essa cena foi um misto de emoção, frenesi, animação, uma nostalgia de voltar até os filmes antigos. Ver que aluno e professor agora são igualmente mestres, é um ciclo se completando. E a personalidade do Yoda, daquele jeito fanfarrão dele mesmo, assim, desapegado de formalidade, fazendo piada. E um Yoda feito da maneira certa, feito de boneco, com movimentos idênticos aos filmes clássicos. Aquela boquinha dele assim, ó. Aquele personagem super irreverente, mas que ao mesmo tempo mostra que é uma fonte infinita de conhecimento. E o jeito que ele usa o poder dele, que é de uma forma super serena, mas que desencadeia um acontecimento super poderoso, super grandioso, é incrível, é perfeito, eu amei essa cena. Thank you! E uma outra pequena referência que o Luke Skywalker faz, que é um easter egg rapidinho, assim, é uma cena que ele tá falando com a Rey, e ele fala tipo... do you think I'm going to get my laser sword? E ele chama o próprio lightsaber dele de Laser Sword. Porque Laser Sword é a forma que o George Lucas chamava os lightsabers nos rascunhos iniciais de Star Wars. Vou colocar aí na tela o trecho de um script de Star Wars, aí vocês vão ver que tá escrito Laser Sword. Isso é muito maneiro, porque o George Lucas não tá mais envolvido diretamente com Star Wars, mas teve ali uma referência no filme e ele merece, porque foi ele que criou isso tudo. Agora falando sobre as cenas de combate, que foi onde eu realmente me empolguei. Cara, ali que eu vi o verdadeiro guerreiro samurai presente no Luke Skywalker. Se vocês não sabem, o Mark Hamill já morou no Japão e ele leva super a sério essa coisa da cultura samurai. Eu vi até uma entrevista dele que eu cobri quando tava lá no cinema com Rapadura, em que o Mark Hamill fala sobre o título Star Wars Os Últimos Jedi
Jedi e ele fala que é uma coisa super samurai, pra mostrar como ele leva isso a sério. Well, it's got real samurai. E eu achei que essa influência estava super bem posicionada ali. As poses de luta dele super serenas, estudiosas, sempre olhando pro inimigo, assim, estudando os movimentos do adversário, que fizeram ele ser ao mesmo tempo que um senhorzinho, né, um cara já de idade, um guerreiro super imponente e sereno. Cara, e o desfecho da luta do Luke com o Kylo Ren dispensa comentários. Naquela hora eu falei, tipo, meu Deus, o Luke se tornou o cara mais poderoso da história de Star Wars e de forma super merecida. O Luke mostrou que ele manipula a força de uma forma que transcende o mundo físico, cara, tipo, de uma forma super mental, espiritual, algo que usa poderes de uma forma muito mais mental do que a forma física de um Force Push, por exemplo. Ó, pensa só, no início da luta parece que ele aguentou e defendeu os tiros dos Walkers, todos aqueles blasters, um exército inteiro atirando contra o cara e ele não sentiu nada. Que é um tipo de poder que não é muito condizente com o que já foi estabelecido com o uso da força em Star Wars. Só que depois da belíssima luta dele com Kylo, tudo se prova ser uma ilusão. Que o poder dele é sim gigantesco, como a cena dos Walkers mostra, mas de uma forma condizente com o uso da força em Star Wars. Por exemplo, dá uma olhada nesse trecho daquele jogo de videogame The Force Unleashed. Isso não é a forma como a força é usada nos filmes. Isso é uma hipérbole, é uma extrapolação da ideia de Star Wars. Agora olha essa cena do Yoda, que é um mestre super experiente no episódio 5. Isso que é o uso de poderes da força que Star Wars estabeleceu na trilogia clássica. E o poder do Luke nessa cena é perfeito. Eu acho ele até mais próximo com o Mind Trick que o Obi-Wan usa, que é você enganar a pessoa através da força. Ele faz isso com uma projeção que engana os olhos ali da pessoa. Sei lá, um negócio muito maneiro e perfeito, porque é condizente com o uso da força. Pensa só no treinamento da Rey quando ela tá lá em Acto, que ela se concentra e começa a sentir tudo que tá ao redor dela, água, terra, as montanhas e tal. Cara, o Luke sentiu outro planeta, meu irmão, um nível de poder gigantesco, absurdo, inimaginável. Eu fiquei tipo, isso. Aquela luta ali foi o grande feito em vida do Luke Skywalker, é aquele tipo de fato que a galera usa em discussão de fórum pra ver qual personagem é mais poderoso. E no fim, a cena que o Luke tá sentado lá em Acto e se vê frente ao horizonte com 2 sóis, assim como ele enxergou o pôr do sol em Tatooine. Aquilo ali é o fechamento de um ciclo, é o fim de uma era, é a conclusão da missão de um herói. Então nada mais justo do que ele se entregar à força e se deixar levar para um plano maior e estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi lindíssimo, o Luke Skywalker é de fato o herói da minha vida e eu tenho muito a agradecer a ele. Muito obrigado Rian Johnson por esse filme, por esse Luke Skywalker, ao Mark Hamill, enfim, muito obrigado. Agora sem mais mela cueca, vamos falar do lado negro da força, porque vamos falar sobre Kylo Ren. Deixa eu trocar o lightsaber, né? Porque falando do Kylo, eu tenho que usar o sabre dele. Opa, calma aí, não era pra ligar. Deixa eu começar explicando um pensamento que eu tenho sobre o Kylo Ren, que é o seguinte. Eu acho que o Kylo Ren enfrenta um dos maiores obstáculos possíveis, que é exercer o posto de vilão que já foi ocupado por Darth Vader, que é simplesmente o maior vilão da história do cinema. E o interessante é que o filme assume isso, que ele é um personagem que vive sobre essa sombra do Vader. O Snoke fala isso com todas as letras. You will never be a Vader. Eu não sei se era exatamente assim que ele fala, mas é mais ou menos isso. Isso é um sinal que o filme aceita a existência desse comparativo do Kylo com o Vader, que é feita tanto pelo espectador quanto os personagens da história. Eu acho que isso é uma metalinguagem muito interessante. O passado dele com o Luke Skywalker foi bem explicado, eu gostei das motivações dele, como eu já disse comentando sobre o Luke, porque pensa só, o Kylo foi enviado pelos próprios pais para ser treinado pelo próprio tio. Então no momento que ele se vê ameaçado de morte pelo Luke Skywalker, ele perde a esperança em todas essas pessoas, cara. E são as pessoas mais importantes da vida dele. Então o mundo do cara vira de cabeça para baixo ali e não é à toa. Por isso que aquilo ali é a gota d'água para ele ceder ao lado negro e se voltar contra a Ordem Jedi. Eu vi muita gente reclamar também da sedução dele pro lado negro com o Snoke, ali, o início da queda dele pro lado negro, que não foi muito explicada no filme. Mas eu acho que é algo que não precisa ser tão didático assim. A gente já viu essa sedução pro lado negro acontecer várias vezes. A gente já sabe como isso funciona. O lado negro simplesmente oferece poder. E eu digo novamente, a gente já viu isso no Anakin, no Luke no episódio 6 e até no Ezra em Rebels. Então eu não vejo nenhum mistério. Os Jedi são seduzidos pelo lado negro por uma cobiça por poder. Outro ponto legal do Kylo Ren é a conexão que ele divide com a Rey no filme ali, aquele WhatsApp direto que eles têm ali um com o outro. Porque isso levanta muitos questionamentos sobre o bem e o mal, porque eles acabam se vendo ali como pessoas em situações muito semelhantes. Eles acabam se vendo mais como pessoas reais, palpáveis, e não como herói e vilão. Eu acho que essa relação acontece porque eles passam a se identificar, eles começam a se enxergar um no outro ali. Eles sabem que os dois são novos sensitivos da força, que estão sob a tutela de mestres que não são tão próximos assim deles. Ou seja, os dois são sozinhos, que não tem muita gente ao redor deles,
deles, que não caminharam ao lado de ninguém por muito tempo na vida. E acho que é por isso que eles acabam tendo essa conexão e se enxergando um no outro. E essa relação entre Kylo e Rey dá margem pra uma cena de combate que é uma das mais incríveis de Star Wars. É uma cena super bem coreografada, com cada um lutando ali a seu modo, a seu estilo. O Kylo Ren até mostra um pouco de poder superior, porque é condizente com ele, já que ele foi mais treinado. Tipo, o Kylo encara 3 guardas ao mesmo tempo e a Rey vai no 1 contra 1 ali. E os inimigos têm um aspecto totalmente samurai, os guardas pretonianos lá, aquele cara que usa correntezinha e vai puxando o negócio assim de uma forma super coreografada. É muito maneiro de se ver. E outra parte incrível dessa sequência, outro feito sensacional do Kylo Ren, é a forma como ele engana a leitura de pensamentos do Snoke. O Kylo manipula 2 sabres de luz ao mesmo tempo pra fazer o Snoke achar que ele vai matar a Rey e vrau! Ele corta o velho na meiuca, meu irmão. E a fala do Snoke nessa hora: I feel your intention to kill your enemy. É sensacional, porque ele fala sem perceber que ele mesmo é o inimigo que vai ser morto. E sabe qual a conclusão disso tudo? Que o Kylo Ren é muito mais do que só um pavio curto, entendeu? Ele fez o que nem o Darth Vader teve coragem de fazer, que é matar o seu mestre pra ocupar o lugar dele. O Vader só matou o Palpatine pra proteger o Luke, ele não foi pra assumir o posto dele. E foi nessa sequência também que eu me vi super empolgado com uma cena que só envolvia personagens da trilogia nova. Que eu não tava animado por causa dos veteranos ou por causa da minha nostalgia por Star Wars. Naquela cena que o Kylo e a Rey lutam juntos, que caiu minha ficha que Star Wars já se renovou, que a renovação desse universo já me conquistou, cara. E foi aí que eu tive certeza que Star Wars já caminhou pra frente e o bastão das antigas gerações já foi passado pra nova. E inclusive eu acho que é essa renovação de personagens que fez a morte do Snoke ser super repentina daquele jeito, sem muitas explicações do passado dele. Muita gente reclamou disso, mas eu acho que o Snoke tava ali desde o episódio 7 só pra ceder lugar pro Kylo se tornar um grande vilão. Eu vou até falar um lance mais pessoal meu aqui, que eu nunca caí no hype do Snoke. Por isso que eu nem quis formar uma teoria sobre ele, nem quis fazer vídeo, nem nada. Até no meu vídeo sobre Rey eu falo que não via muito como o Snoke se conectava ao universo de Star Wars. Eu vi o Snoke como uma figura até super clichê, que é um ser super poderoso que comanda uma organização do mal. E eu acho que fica muito bem subentendido que o Snoke é o supremo líder da Primeira Ordem, porque ele tem todo aquele poder da força. Foi o que fez o cara chegar ali, tipo, tá explicado, é um bom motivo. Exatamente da mesma forma que é criado o background do Palpatine na trilogia clássica. O papel dele era mostrar que ele era um cara poderoso pra sustentar um lugar de liderança na Primeira Ordem. Ok, ele tem poder, a gente viu lá ele usando um raio e isolando a Rey lá pra longe. E é isso que ele precisava pra ceder lugar pro Kylo, sem muito mais explicação. Talvez essa morte repentina dele não me incomode muito, porque eu nunca achei o Snoke grande coisa e sempre suspeitei que o Kylo Ren era o grande vilão a ser desenvolvido nessa trilogia. Isso não me surpreendeu. Então eu não vejo quais respostas eu preciso mais pra entender o que aconteceu ali na sucessão do Kylo como líder da First Order. Falando sobre o ator agora, o Adam Driver, eu acho que ele interpretou o Kylo Ren de uma forma magistral. Ele deu vida a um personagem super forte e provou o potencial enorme que o Kylo Ren tinha. Pô, se eu faço uma tatuagem do cara e o personagem ficar ruim, ia ser uma sacanagem, né? Ainda bem que deu certo. E é o próprio Kylo Ren que dá voz a uma mensagem muito importante dessa trilogia, que é deixar o passado pra trás. O Kylo Ren fala isso no filme e isso representa pra ele deixar o Vader pra trás, pra Rey desapegar de Jakku e o passado dela, e pra gente aceitar que Star Wars caminhou pra frente. E é assim que o Kylo Ren toma a First Order pra ele com punhos de ferro e passa a ditar as direções que a First Order vai seguir na história. Kylo Ren, meus amigos, não é pouca coisa não, o bicho é porradeiro. Agora a Rey, a heroína dessa edição, vamos falar sobre ela. Eu gostei do treinamento da Rey com o Luke, acho que o filme mostrou realmente que ela é muito poderosa com a força, que ela tem uma habilidade assim natural dela, e o jeito dela lutar é muito bacana, dela ficando mais íntima com o lightsaber, ela usando ele de forma invertida assim, dando ataques bem rápidos, eu achei muito maneiro. E o treinamento de concentração dela sentindo a ilha aos poucos, vendo tudo que tá ao redor dela, achei muito bacana também, que foi até o gancho pra gente entender o tamanho do poder do Luke depois no filme. E outra coisa incrível da Rey, é claro, é a cena da caverna, que é uma sequência belíssima. Foram cenas lindas com recursos audiovisuais super criativos e bonitos de se verem na tela. Porque Star Wars é arte e como é, Rian Johnson está provando isso com essa fotografia belíssima de Os Últimos Jedi. Inclusive nessa cena da caverna, a Rey enxerga o próprio rosto ali no espelho quando ela tá fazendo aquelas perguntas. E isso tem um significado muito bacana, porque mostra como ela tem que enfrentar a si mesma, como ela tem que tomar as rédeas da própria vida, tomar as próprias decisões, que é se livrar do passado, justamente um espelho do que o Kylo Ren também enfrenta. Mais uma vez você tem essa conexão entre o que eles dois vivem. Por outro lado, eu confesso que eu achei a progressão dela na história um pouco previsível. No meu vídeo falando sobre o trailer do episódio 8, eu peguei algumas cenas da Rey e falei mais ou menos o que eu achei que ia acontecer ali. E eu falei que algumas cenas mostradas no trailer não eram exatamente como elas estavam parecendo ser. Por exemplo, a cena dela frente a frente o Kylo Ren, a Rey falando com o Kylo e ele estendendo a mão. Porque eu acho que isso não é a mesma cena. Eu falei que ela não tava com o Kylo nessa cena e eu tava certo, ela realmente não tava. E depois aquela cena do Luke falando "This is
not going to end the way you think. E do jeito que ele falou ali, isso não vai terminar do jeito que você imagina, eu acho que pode ser um aviso pra Rey, porque ela deve estar prestes a fazer alguma coisa muito arriscada. Ela querer, sei lá, encontrar o Snoke, sei lá, enfrentar o Kylo cara a cara. Eu disse que ele tava dando uma advertência pra Rey porque ela tava querendo encontrar o Snoke ou o Kylo. E é justamente isso que acontece no filme. 2 acertos aí pra mim, hein? Então eu acabei achando meio previsível. O trailer realmente não conseguiu me enganar, não. E outra coisa maneira da Rey é que aqueles livros que ficavam lá com o Luke Skywalker foram roubados por ela. Não sei se vocês repararam nisso. Mas no final do filme ela aparece com todos eles ali e o lightsaber quebrado. E é justamente por isso que o Yoda aparece e queima a árvore, que é pro Luke não perceber que a Rey roubou os livros. E eu acredito que seja com esses livros que a Rey vai se treinar depois do episódio 8 de uma forma meio autodidata, talvez sem um novo mestre. Agora vamos falar sobre a parte complicada da Rey, que é a revelação sobre os pais dela, que foi dito serem na verdade 2 Zé Ninguém que venderam ela pra comprar a cerveja. E dessa forma contrariando todo o hype e teorias construídas desde o episódio 7. Olha, eu confesso que eu achei uma decisão fraca, porque é a resposta mais fácil de ser dada pra essa questão. Tipo, foi usada uma estratégia que insere ela na história, mas não conecta ela com nada do universo gigantesco e super vasto de Star Wars. Tipo, é fácil você fazer isso, sabe? Realmente não surpreendeu ninguém. Ninguém viu e falou, nossa, é isso aí, a Rey é filha de Dor Pinguço, caraca! Todo mundo ficou tipo, é isso, é... Então é o que não fede nem cheira, não me impactou e eu acho que não impactou muita gente até. Eu até falei lá no meu vídeo sobre teoria, que eu queria mesmo ser surpreendido, eu queria muito que a decisão sobre a paternidade dela fosse algo que eu não tinha nem imaginado, que eles juntassem pontas que eu não tinha visto ainda no universo. Essa era a minha grande vontade, eu queria muito estar errado naquela teoria e enxergar algo muito melhor do que eu havia pensado. Mas não, eles me entregaram algo que eu achei tipo, tá bom. Mas tem um lado bom também que eles não colocaram ela como filha do Luke Skywalker, que era o meu grande medo. Eu ia odiar isso, eu acho que o Luke Skywalker não tem background pra ser um pai. Tanto que ele é um eremita super bizarro no filme. Aquele cara não tem condição de ser pai de ninguém. Então, beleza, pelo menos isso aí não aconteceu, que era um dos meus grandes medos. E dessa forma, o fato dela ser filha de 2 desconhecidos mostra que a força também não é só atrelada aos Skywalker. Que um herói pode realmente surgir do nada e isso é parte da mensagem muito clara desse filme. Eu fiquei decepcionado por uma questão de gosto e expectativa. Acho que eles não foram muito ousados e não tentaram trabalhar o lore de Star Wars. Mas eu aceito que é uma resposta plausível, sim. Agora vamos falar sobre a Resistência como um todo, que eu achei que tem coisas muito bacanas no filme também. Cara, eu achei que a Resistência tinha uma estratégia militar ali muito evidente, muito sólida. Por exemplo, na primeira sequência do filme, com aquela batalha espacial lá, você vê que primeiro um esquadrão tem que ir na frente e abrir a defesa do Dreadnought. Depois os bombardeiros avançam escoltados por outro esquadrão de naves. E aí os bombardeiros podem atacar um espaço que já foi liberado pelo primeiro esquadrão. Tipo, tem uma estratégia e uma hierarquia bem estabelecida e você entende isso muito bem na cena. Pra quem joga Battlefront, isso é muito maneiro, porque você tem esse elemento da organização militar nas batalhas aéreas do jogo. Inclusive, dá uma olhada aqui no meu vídeo sobre Battlefront 2, é bem bacana, eu falo um pouco sobre o jogo e mostro o gameplay dele. Outra coisa legal é que a guerra apresentada no filme te faz se importar com pessoas. É ação ao lado de emoção. Diferente das guerras da trilogia prequel, que às vezes tinham muita nave, muita luz, muito tiro, muita bomba, mas você não se importava muito com quem tava ali guerreando. E aí você tem uma noção de risco trabalhada nessas batalhas que te faz putz, você fica com medo, caraca, esse cara vai tomar um tiro, a nave dele vai explodir, tipo, sai daí. Isso é muito bem mostrado, você tem câmeras de cockpit ali que o cara toma um tiro e bum, do nada ele explode, é muito rápido, é a fugacidade da vida em batalha. E você tem muitas coisas que dependem de pessoas únicas, o Poe no início, por exemplo, sozinho com a nave dele, tentando desenrolar lá com o Hux enganando ele. Depois você tem a irmã da Rose, aquela soldado que pega o controlezinho pra soltar as bombas. Você tem todo o objetivo da batalha ali nas mãos de uma pessoa, de um soldado comum que não tem lightsaber, que não tem a força, ele é uma pessoa com vontade de vencer. E isso é um soldado de verdade, isso que é legal de se ver numa cena de guerra. E o Poe Dameron é um dos grandes responsáveis por esse lado militar crível do filme. No episódio 7 ele teve uma participação boa, porém muito breve, mas nesse filme de agora ele prova que é um personagem digno de ser um líder militar, que ele tem esse expertise. Além do Poe, a liderança da Leia também faz toda a diferença nesse contexto da resistência no filme. No início, a cena da explosão da nave da Leia já deixa todo mundo agoniado, com o coração na boca, achando que ela vai morrer, mas ainda bem que o público é surpreendido com uma cena que mostra um uso da força belíssimo. Uma das sequências mais bonitas e emocionantes já feitas em Star Wars, até por conta do falecimento da Carrie Fisher. Eu realmente achei que ela ia morrer ali, que eles iam meio que encerrar o personagem por conta dos eventos recentes, mas ela usa a força de um jeito até meio novo na franquia, mas que faz total sentido com a personagem. Eu vi muita gente reclamando que ela aprendeu a usar a força ali, mas não foi muito bem isso que eu enxerguei e interpretei daquela sequência ali, não. A gente já teve pequenos lampejos da força na Leia, dela se comunicar com o Luke, dela sentir
sentia as coisas nos outros filmes. Então a gente sabe que a força nela aparece de uma forma super instintiva. E naquela cena ali da explosão da nave dela, foi a adrenalina, o instinto de sobrevivência, o sentimento dela que fez a força despertar dessa forma super instintiva. Tanto que o movimento dela vai aumentando de uma forma gradativa, ela passa a usar a força aos poucos e tal, e a inércia do espaço vai levando ela numa sequência que realmente mostra que Star Wars é uma ópera espacial, uma sequência super emocionante e belíssima. Fica aqui o meu muito obrigado à nossa eterna General Leia, Carrie Fisher. E foi mais ou menos isso aí que eu realmente gostei em The Last Jedi, que fez o filme valer muito pra mim. Agora vamos falar da parte complicada, do que eu achei meio mais ou menos. Because nobody's perfect, right? Vamos lá, primeira parte mais ou menos, eu acho que foi aquela trama paralela do Finn e da Rose ali em Canto Bright. Acho que a missão do Finn deu errado e acabou por não fazer muita diferença no filme. Ele foi lá e os planos foram frustrados, eles tiveram que lidar meio que no improviso ali, e eu sei que isso é parte da aventura em Star Wars, é bem característico de Guerra nas Estrelas isso. Mas no final eu achei que eu assistia aquilo ali meio que por nada, porque eu achei que, mas se nada daquilo tivesse acontecido, a história teria caminhado da mesma forma, talvez? Não sei, eu fiquei meio assim, tipo, precisava ser pelo menos tão longo, não podia ter dado uma encurtadinha? Não sei, eu acho que sim. De qualquer forma, eu gostei da interação do Finn com a Rose, eu achei que foi muito melhor do que aquele flerte do Finn forçado com a Rey lá no episódio 7, que é super qualquer coisa. E eu também achei a trama de Canto Bright lá, dos ricos que ganham dinheiro com a guerra, super respeitosa e ousada pra um filme de Star Wars. Porque eles lidaram com um assunto que é super real e contemporâneo, é algo complexo. Por exemplo, pega um documentário chamado Fahrenheit 11 de Setembro, dirigido pelo Michael Moore. Ele fala sobre a guerra e o 11 de setembro ele explora esse lado das pessoas que ganham dinheiro com a guerra. Então isso é uma trama super atual, importante, principalmente pra quem é americano, que é o maior público de Star Wars. Eu achei que isso tudo foi uma trama política madura, surpreendente e de uma forma que não fica chata igual aquela lenga-lenga de Trade Federation feita lá nos episódios 1 e 2. Outra coisa que eu achei bem mais ou menos, eu confesso que foi a participação da Phasma, porque é uma luta legal, mas é só uma luta e nada mais. Não acho que ela teve toda a importância que ela poderia ter tido. Mas outro ponto que eu achei meio fraco foi a tal da Admiral Holdo, a mulher do cabelo colorido lá que fez o Jurassic Park. Porque eu acho que ela poderia ter adiantado os planos ali da Resistência se ela tivesse simplesmente contado os planos dela pro Paul, pro Finn, etc. Não tivesse escondido o jogo. Eu não sei se tinha algum sigilo militar ali que ela quis tomar por alguma coisa que eu não entendi, não captei muito bem, mas não me convenceu muito ali na hora do filme. Eu acho que se ela tivesse falado as coisas, explicado e colocasse todo mundo pra trabalhar em equipe, as coisas tinham dado mais certo. Mas por outro lado, a cena que ela dispara o cruzador em hyperspace em direção ao Dreadnought é tipo, nossa cara, uma das cenas mais espetaculares já feitas em Star Wars, uma das coisas mais bonitas de se ver na tela. Que cena linda! O silêncio, o contraste da luz com a escuridão do espaço, a geometria das naves em contraste com o corte feito pelo impacto. Cara, que composição audiovisual que o Rian Johnson fez ali, que coisa bonita. É um bom exemplo da fotografia linda que The Last Jedi tem. É um aspecto técnico que é muito maneiro de você ver num filme assim, blockbuster como Star Wars. Mostra que tem um valor artístico muito bem feito, que tem uma galera que manja muito fazendo esses filmes. Então é isso aí, tudo que eu tinha pra falar finalmente sobre The Last Jedi. Eu sei que eu sou muito tagarela, peço perdão, mas eu tinha muita coisa pra falar sobre o filme. Tamanha a minha expectativa com ele, o impacto emocional que ele causou em mim. Eu realmente gostei muito do filme, achei ele sensacional. Superou sim minhas expectativas e teve muito mais pontos positivos do que negativos. Ver o Mestre Yoda ou Luke usando os poderes de uma forma surpreendente e principalmente ver que Star Wars já caminhou e que eu me empolgo com personagens novos. Então digam aí nos comentários o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês acharam do filme, dos personagens, da história e etc. Comentem aí, vamos trocar uma ideia. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, o seu gostei, porque ajuda muito o canal, é muito importante, eu agradeço demais. E agradeço mais ainda se você compartilhar com seus amigos aí, se você quiser gerar um debate, trocar uma ideia sobre isso. E eu te convido a se inscrever no canal também, que tem muita coisa aqui sobre Star Wars, sobre outras nerdices, videogame, cinema, quadrinhos. Pode dar uma olhada aí que vale a pena, beleza? Então, meus amigos, eu espero vê-los na próxima. Eu fico por aqui. Valeu e um abraço.